Boa noite, igreja. Eu vos cumprimento com a graça, a paz, o amor e a misericórdia do nosso Deus. Nós estamos dando sequência à série de sermões, o que cremos e como vivemos, com base em Efésios, no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Éfesos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Paulo, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 21. Louvado seja o Senhor. Diz a palavra do Senhor. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vamos orar, queridos. Senhor, eis a tua palavra lida neste momento, palavra que há de ser proclamada por causa tão somente da tua graça. Senhor, que tu nos fale ao coração nesta noite, que o Senhor ministre diretamente aos nossos corações. Nós precisamos ouvir a tua voz, precisamos, Senhor, ser tratados, ser curados por ti. Então, Senhor, manifesta a tua bondade, o teu amor e a tua misericórdia para conosco. E fala-nos, Senhor, porque quando o Senhor fala, o homem se cala. E é assim que nós queremos fazer, nos calar neste momento para ouvirmos a tua voz, por tua palavra proclamada. Então, Senhor, humildemente suplicamos, ministra-nos aos nossos corações, para que possamos sair desta casa, porta fora, melhor do que entramos, mais crentes, mais servos, mais discípulos do Senhor. Esta é a nossa oração sincera, no nome de Jesus. Amém. O título do sermão desta noite é Imitando a Deus como Filhos Amados. Imitando a Deus como Filhos Amados. A humanidade vive hoje o agravamento de uma das piores crises já existentes, que é a crise da identidade. O que somos enquanto seres humanos?
Para que existimos? O que é certo ou o que é errado para mim, indivíduo, e para nós, coletividade? O que devemos fazer diante das grandes dificuldades e dos grandes dilemas humanos? Como respondermos aos conflitos pessoais e sociais existentes? Queridos, com o fim da Segunda Guerra Mundial, esperava-se que todos os problemas dos seres humanos que serviam de obstáculo à felicidade fossem superados pelos benefícios trazidos pela modernidade. Assim, todas as cartas foram lançadas na modernidade, mas o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, o avanço da medicina e da cibernética, a corrida espacial, o mapeamento do genoma humano, a popularização da informática e o surgimento da internet, nada disto foi suficiente para o alcance da sonhada felicidade e nem garantiu o fim do sofrimento humano. Pelo contrário, notou-se que os avanços em todas as áreas do conhecimento humano não estavam disponíveis para todos os seres humanos, e assim a crise social se acendrau ainda mais. Vivemos na ressaca da modernidade, a chamada pós-modernidade. E já há quem diga que nós vivemos na pós-modernidade. Mas o que é a pós-modernidade, senão a crise da identidade do sujeito e da coletividade? É preciso romper com tudo que é tradicional, diz a mente pós-moderna. Advogam que não existem padrões universais, nem valores absolutos, tudo é relativo. A verdade não pode ser comportada num único vislumbre. Não existe, portanto, um ponto de referência único, mas múltiplos prismas que devem ser avaliados. E assim, a pós-modernidade pode ser compreendida como o tempo crítico onde a identidade passa a ter diferentes formas de manifestação, quer seja no indivíduo, quer seja no coletivo. E é exatamente nesse amálgama que a igreja está inserida. Não somos um ente à parte do mundo e da sociedade. Não podemos ser ingênuos em pensar que não sofremos influência das correntes éticas existentes, como, por exemplo, o existencialismo que diz: não pergunte se algo é certo ou é errado, apenas faça, porque o homem se realiza enquanto faz. Ou no hedonismo, que ensina: a única razão do homem existir é o prazer de viver. Então busque todas as formas de prazer possíveis e imagináveis. Ou do relativismo, que reclama: não se apegue a nenhuma verdade como universal, tenha você mesmo a sua própria verdade, porque você é um ser autônomo e o homem é a medida do homem. Quem então é o homem do século XXI? Um camaleão ético e cultural. E se o homem do século XXI é um camaleão ético e cultural, e o cristão? O que vem a ser? A grande questão que surge é: o quanto temos sido influenciados pela cultura pós-moderna? O quanto ela tem entrado na nossa mente e na nossa casa? Perceba, quando Paulo escreveu a carta aos Efésios, também estava lidando com uma igreja que sofria grande influência ético-cultural de diversas correntes. A cidade de Éfeso era a capital da Ásia Menor e a sua maior metrópole. Uma cidade cosmopolita de mais de 300 mil habitantes. A religião girava em torno do culto à deusa Ártemis, Diana para os romanos. A deusa da fertilidade, num templo reconhecido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O culto a Ártemis envolvia a prostituição cultica, e o comércio da cidade também girava em torno da venda de artefatos religiosos. Outra das marcas de Éfeso era a imoralidade. Simon Kistemaker afirma que o nível de moralidade entre a população da cidade era notadamente baixo. As pessoas eram libertinas,
supersticiosas, más, violentas. Chegou ao ponto de o próprio Heráclito, que era um dos habitantes da cidade, o filósofo, dizer: a moral do templo de Ártemis era pior do que a moral de animais, porque nem cachorros promíscuos se mutilam reciprocamente. Por outro lado, e não menos importante, havia a influência dos grandes mestres gregos, os filósofos, com ênfase, por exemplo, em Epicuro, tido como uma espécie de Sóter, de Salvador, que ensinava que os gregos deviam buscar os prazeres da vida e não se importarem tanto assim com os deuses do Olimpo. Então, de um lado, a religião pagã influenciava, e de outro lado, a filosofia. Outra característica importante daqueles dias de Éfeso, de acordo com William Hendrickson, era a desesperança devido à repulsiva perversidade humana. O autor afirma que despenderam-se frustrados esforços para melhorar essa condição, mas a humanidade vivia sem esperança. Por isso Paulo escreve em Efésios 2:12, para mostrar como era a cidade. Pessoas não tendo esperança e sem Deus no mundo. Tratava-se de uma realidade muito difícil. E o apóstolo Paulo dedicou, então, 3 anos de sua vida na plantação daquela igreja. E depois ele vem a escrever esta missiva para continuar sua doutrinação à igreja. O pensamento paulino, em sua exposição doutrinária aos Efésios, pode se resumir em apresentar 2 verdades básicas. Primeiro, Cristo é o cabeça da igreja. E segundo, a igreja é o corpo de Cristo. E ele escreveu isso aos Efésios, no capítulo 1, versículos 22 e 23, onde ele disse: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Portanto, Cristo é quem governa, quem guia e quem dirige a sua igreja. Você pode dizer amém? Louvado seja o Senhor. Como já foi exposto nesta série de sermões, o que cremos, como vivemos, nos 3 primeiros capítulos, Paulo expõe as doutrinas da graça, com seus princípios e com seus valores. E a partir do capítulo 4, o autor trata de questões práticas da vida cristã, isto é, o evangelho na prática, na vida, no dia a dia do cristão. Neste passo das Escrituras abordado hoje, Efésios 5, do 1 ao 21, Paulo chama a atenção da igreja de Éfeso para o andar do cristão. Seria como ele dizer assim: diante dos desafios, das influências e de tantas coisas mais, a vida presente, vocês, Efésios, devem andar assim. É isso que Paulo está tratando aqui neste passo das Escrituras. Mas observe, querido, a chave hermenêutica para que você possa entender todo esse passo das Escrituras, do versículo 1 ao versículo 21, é o versículo 1, que diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. A palavra imitadores, ela salta do texto bíblico, o que apresenta estreita consonância com todo o ensino neotestamentário, porque reiteradamente, tanto Jesus quanto seus apóstolos, ele enfatizou que os cristãos devem se esforçar para serem imitadores de Deus. Mas a grande questão é, como nós, pecadores como somos, infinitamente separados de Deus, de seu ser ontológico e de seu ser econômico, podemos imitá-lo, enquanto deveríamos estar ao lado de Pedro a dizer: Senhor, retira-te de mim, pecador. Lucas capítulo 5, versículo 8. Eu creio que Paulo está usando aqui a figura de uma criança que busca imitar o pai. Percebam, a palavra imitação vem da palavra grega mimesis, que significa, literalmente, mímica. Qual é a figura que eu vejo aqui?
Vejo a figura de uma criança que imita seu pai por meio de gestos, ou seja, de mímicas infantis. E o que é mímica? É uma das formas de comunicação humanas, normalmente conhecida como a arte de expressar os pensamentos e os sentimentos por meio de gestos. E está dentro das artes cênicas. Assim, portanto, é uma classe da sematologia. Um mímico é alguém que utiliza movimentos corporais para se comunicar, sem a necessidade do uso da fala. Mas a mímica, claro, que o texto bíblico está indicando aqui, não é a mímica de um ator cênico, de um profissional do teatro, mas a mímica de uma criança, como um filho que imita seu pai por meio de gestos e de pequenos atos, como calçar o sapato do pai, vestir a camisa do pai, ou como a menina que toma o estojo de maquiagem de sua mãe e se maquia. Assim é o nosso esforço de imitar ao Deus Santo, porque somos ontologicamente e economicamente diferentes desse Deus tão grande e tão distante de nós. Entenda, o apóstolo Paulo nos aproxima de Deus, aproxima Deus de nós, quando ele diz, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Para Paulo, Deus está próximo de nós, o suficiente, o bastante, como um pai está próximo de seus filhos queridos. É isso que Paulo traz, é essa figura. É certo que devemos nos esforçar para imitar o nosso Deus, mas sabendo que todo o nosso esforço será sempre muito aquém de quem Deus é e de seus atos santos e maravilhosos. O convite que Paulo fez aos irmãos da igreja de Éfeso é o mesmo convite que ele nos faz nessa noite à igreja de Brasília, de sermos imitadores de Deus. Imitadores, do grego, mimetai. Imitadores, mimetai. Então nós podemos ser mimetai de Deus. E eis que nos surge uma questão: como poderemos então ser mimetai? Aí Paulo apresenta algumas formas, 3 formas de nós nos tornarmos mimetai, imitadores de Deus. E a primeira forma, só é possível imitar a Deus andando em amor. Está nos versículos de 1 a 2. Claro, queridos, e é óbvio que não é possível amarmos na mesma medida e com a mesma pureza que Deus ama, porque somos pecadores. Mas mesmo assim, somos exortados a amarmos. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. É o que João diz, em 1 de João, no capítulo 4, versículos 7 a 8. Observem, queridos irmãos, Paulo apresenta o amor de forma muito prática, demonstrando o amor por meio do amor de Jesus Cristo. Assim, no versículo 2, o amor é entrega, depois o amor é oferta, em seguida o amor é sacrifício, finalmente o amor é aroma agradável. Compreenda. Todos os termos usados aqui por Paulo no versículo 2 são termos vinculados ao ritual do sacrifício de sangue do Antigo Testamento. E Paulo os aplica, dando ênfase ao sacrifício voluntário e vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Assim, para Paulo, o amor não é uma mera expressão de sentimento, mas atitude de quem ama. O amor é fazer. Por isso o apóstolo chama à tona o exemplo de Cristo, que por amor se entregou por nós, quando nós ainda éramos pecadores. E só nesse dia nós já ouvimos essa frase aqui por algumas vezes. Entendam, era necessário que a justiça do Deus Santo fosse satisfeita. Está escrito que o salário do pecado é a morte. Está em Romanos, no capítulo 6, no versículo 23. E se não fosse o sacrifício do Filho, o versículo de Paulo se encerraria exatamente aí. Mas a Bíblia diz
que Cristo, por amor, se entregou à morte da cruz para satisfazer a justiça do Deus Santo. Por isso, Paulo prosseguiu dizendo: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Foram, então, necessárias a entrega, a oferta e o sacrifício, tudo isto para servir de aroma agradável a Deus. Sua justiça, então, seria plenamente satisfeita, porque Cristo decidiu amar a pecadores como nós. Amar é isso, é decisão, é atitude. Pergunta que eu faço a você nessa noite. Você quer, de fato, imitar a Deus como filho amado? Então aprenda desde cedo a andar em amor. Compreenda, a mais forte expressão do amor é o perdão. E quem anda em amor, perdoa. No mesmo livro, a mesma carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 32, ele diz: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ora, queridos, tem muitos crentes que pensam que perdão é para quem merece. Eu vou te perdoar se você fizer por merecer. Lê do engano. Quem merece não precisa de perdão. Perdão é exatamente para quem não merece. Nós não merecíamos o perdão de Deus e Ele nos perdoou. Portanto, não há mérito nenhum de nossa parte. A palavra do Senhor em Efésios 2:1 vai dizer: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Está em Romanos, 5:8. Em Efésios 2:1 ele vai dizer: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Mortos em delitos e pecados. Agora eu pergunto para a igreja, qual é a característica de alguém morto? A característica é de alguém repulsivo. É a característica da putrefação, do mau cheiro, do asco, da ojeriza. E foi exatamente nessa condição que Cristo veio até nós. Não pense que havia algum mérito em você, porque não havia, assim como ainda não há mérito nenhum. Ai de nós, se não fosse a misericórdia do nosso Deus. O que Paulo está dizendo aqui é que é possível sim imitarmos a Deus, sermos mimetai, mas para isso precisamos começar andando em amor e perdoando-nos uns aos outros. O amor, querida igreja, é uma escolha, não um mero sentimento. Então, escolha amar, decida amar, assim como Cristo decidiu nos amar, escolheu nos amar, amemo-nos também assim. O perdão para um mimetai, para um imitador, não é uma alternativa, mas um mandamento. Quem não perdoa, não conhece a face do Deus perdoador. Em primeiro lugar, precisamos aprender a andar em amor para sermos mimetai. Em segundo lugar, só é possível imitar a Deus andando na luz. Isso nós aprendemos nos versículos 3 ao 14. Paulo começa apresentando dois grupos negativos para demonstrar o contrário do que é andar na luz, ou seja, o que é andar nas trevas. Primeiro, o grupo dos pecados ligados ao sexo. E segundo, o grupo dos pecados ligados à língua. Os pecados vinculados ao sexo são no versículo 3, que diz: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Entenda, a palavra impudicícia no grego é a palavra porneia. Essa palavra feia. Já o som já é ruim. Que sempre terá o sentido no Novo Testamento de prostituição, incastidade, traição conjugal, fornicação, relações sexuais ilícitas e impuras, e, finalmente, a prostituição idólatra. Em relação a essa última, por exemplo, em Apocalipse 2:21, o Senhor escrevendo a Tiatira, ele disse:
dê-lhe tempo para que se arrependesse, e ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição, da sua idolatria. Então, a idolatria e os pecados sexuais estão intimamente vinculados. E é assim mesmo. Uma pessoa doente, do ponto de vista sexual, é uma pessoa idólatra. Uma pessoa que cobiça aquilo que não convém. Queridos, nunca como os nossos dias, a humanidade tem sofrido tanto com a porneia. Os nossos dias são marcados pela porneia de uma maneira tal, com tal aceitação que, por exemplo, o homossexualismo está galopando a passos largos. Basta dar uma volta nos shopping centers da cidade para vermos o número de jovens envolvidos nessa prática. A Bíblia, para muitos, não passa de um estudo e de um escrito obsoleto, que nada diz respeito ao nosso tempo. Entendam, queridos, há muitos cristãos, que entendem a prática do homossexualismo como algo comum. Estou falando de cristãos. E se esquece do que Paulo ensina aos Romanos, no capítulo 1, versículo 26 e 27. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até mesmo as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Homossexualismo. E parece que essa palavra está se tornando um tabu para os cristãos. Nós somos o politicamente correto e não podemos tocar nesse assunto. Não podemos ofender ninguém. Será que nós negociamos a palavra do Senhor? Eu acredito que não. Eu acredito que não. No mesmo diapasão do homossexualismo está o avanço da pornografia, que cresce avassaladoramente dentro dos lares cristãos. Eu não estou tratando de mundo não, gente, eu estou tratando de igreja. Paulo estava escrevendo para a igreja, então eu sinto a liberdade no Senhor de tratar desse assunto com a igreja, porque é a palavra do Senhor. A pornografia está acessível por meio de um único clique de celular. Toda forma de devassidão moral e sexual estão na web. São dias horrorosos à luz da palavra do Senhor, e nós não podemos fingir que não vivemos esse mundo miserável, e que nossos filhos não estão sujeitos a toda essa imundícia. Paulo explica que Deus está removendo a mão e entregando à humanidade a própria ruína. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. John Stott diz que basta Deus remover a sua mão para que o mundo se consuma no pecado. Então a nossa oração tem que ser: Senhor, tem misericórdia de nós e não remova a sua mão, Senhor. Amém? Não remova a sua mão da minha vida, dos meus filhos, da minha família, da minha igreja. Não remova a sua mão. Mas a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. É o que o próprio Cristo ensinou. Porém, queridos, mais uma vez eu enfatizo, Paulo não está tratando com o mundo, e sim com a igreja de Éfeso. Paulo está tratando com a igreja presbiteriana de Brasília. Paulo está dizendo: estas coisas terríveis que entristecem o Santo Espírito de Deus, nem sequer seja nominado entre vós. E eles não podem fazer parte da cobiça do cristão. E nem devem ser nomeados, porque o só nomeá-los é pecado, é o que diz a palavra. Pesado isso, não? Mas é a palavra de Deus. Aqui vem uma advertência para nós. Cuidado com a curiosidade mórbida. Cuidado. Morbidez é a característica daquilo que está morrendo, daquele que está doente de morte, daquele que não tem forças para reagir. Cuidado. Para Paulo, ser um imitador de Deus, ser um mimetai, significava não andar nas trevas da porneia. E para nós,
também? Quantos adultos estão viciados da porneia? Quantos cristãos vivem na prática do adultério? Quantos estão vivendo vidas duplas? Nós nos enganamos com as pessoas. E já não as conhecemos porque vida dupla é o que possuem. Quantos estão escravizados pela pornografia e já não se esforçam mais na oração e no estudo bíblico porque não têm forças para isto, porque a porneia está sugando tudo, se sentem desqualificados porque as diversas formas da porneia, seja a prostituição idólatra, seja a incastidade, a traição conjugal, a fornicação, as relações sexuais ilícitas e impuras, estão de alguma forma presentes em suas vidas. E se nossas vidas, aquilo que fazemos em oculto fosse revelado, o que teríamos a dizer? Cuidado, igreja. Porque a velha heresia de que os pecados se reduzem apenas ao corpo físico e não podem atingir o espírito está terrivelmente forte em nossos dias. Então pense, nós somos salvos para imitarmos a Deus, para sermos mimetai. E só podemos fazê-lo olhando para a vida de Cristo, que em tudo foi tentado, mas permaneceu sem pecado. Olhar para Jesus. Somos salvos para a prática das boas obras, como está escrito em Efésios 2:10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E nós temos andado nelas. Se por um lado Paulo apresenta o grupo dos pecados ligados ao sexo, por outro lado Paulo apresenta o grupo dos pecados vinculados à língua. Cuidado com a língua. Às vezes a gente tem que morder a língua. Quando ela quiser falar demais, está na hora de morder a língua. O grupo dos pecados vinculados à língua consiste no uso de conversação torpe, de palavras vãs, de chocarrices e de coisas inconvenientes. Mas o que é torpeza? Torpeza significa baixeza, coisa ignóbil, sordidez, indecência, coisa nojenta, repugnante, podridão. Palavras torpes são palavras podres, palavras apodrecidas. Às vezes a gente vai conversar com um cristão, eu não sei se você já passou por essa experiência terrível, mas a gente fica se questionando, será que de fato é crente? Porque a boca está tão cheia de palavrão. E me desculpe mais uma vez a expressão, a boca está tão cheia de fezes, que tudo que fala são fezes. A nossa forma de falar tem que denotar a Cristo e não a Satanás. Foi assim que Pedro foi identificado como discípulo de Jesus. A fala dele o condenava, a fala pudica, santa. E não a fala torpe. A palavra chocarrice significa fala jocosa, zombadora, desrespeitosa. O chocarreiro é um palhaço, um bufão, um contador de vantagens, alguém que não mede palavras. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. O bom apóstolo Paulo nos ensina, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Como é a nossa conversação? Observem, se nós juntarmos nos nossos diálogos a conversação torpe, as palavras vãs, as chocarrices e as coisas inconvenientes, estaremos andando nas trevas, é o que Paulo está dizendo. Estaremos dando a nossa língua para o diabo. Então, queridos, agora analisemos a nossa língua, as nossas conversas. O que faz parte das nossas conversas? O quê? Quando nos reunimos para as nossas socializações, sobre o que falamos? Será que poderíamos convidar o Espírito Santo para as nossas rodas de debates? Ou não? Agora, neste momento, eu quero pedir licença à igreja para
me dirigir especialmente aos adolescentes e aos jovens. E eu pergunto para os nossos adolescentes e para os nossos jovens: como é a conversa de vocês? Como é? O Espírito Santo fica à vontade nas vossas fraternidades, adolescentes e jovens? Há crescimento espiritual? Há edificação? Há respeito mútuo? Ou há bullying? Ah, você não sabe o que é bullying? Deixa eu te explicar. Palavra bullying é um termo usado para descrever atos de violência física ou psicológica, intencionais e repetidos, praticados por um indivíduo ou um grupo de indivíduos, causando dor e angústia e sendo executados dentro de uma relação desigual de poder. Não entenderam, vou repetir. Bullying significa atos de violência física ou psicológica, intencionais e repetidos, praticados por um indivíduo ou um grupo de indivíduos, causando dor e angústia e sendo executados dentro de uma relação desigual de poder. É mais ou menos assim. Sempre o menor, ou o mais fraco, ou o menos bonito, ou o mais desajeitado, ou o que tem dificuldade de expressão, ou o menos articulado, ou o mais pobre. São esses os alvos certos e fáceis para os grandões, os fortões, os bonitões, os espertalhões, os sabichões, os antenados, os articulados, os que se julgam melhores do que os outros. E o que fazem sobre aqueles? Tripudiam, pisam, magoam, ferem. Talvez não com violência física, porque estamos tratando da igreja, então são adolescentes e jovens da igreja. Não chegou a ponto de bater, mas toda a violência psicológica é desferida. Porque tudo vale para fazer mal àqueles indefesos. Será que eu estou descrevendo alguma coisa aqui da igreja? Em nome de Jesus. Tomara a Deus que não. Mas será que de fato esse é o comportamento de adolescentes e de jovens cristãos? Será que é esse o comportamento dos adolescentes e dos jovens da igreja presbiteriana de Brasília? Ou o comportamento deles é de recato? Que dá gosto de se ver? Que transmitem a própria pessoa do Cristo? Não se enganem, queridos. A esse respeito, Paulo diz à igreja, versículos 7 ao 14 do texto de hoje: portanto, não sejais participante com eles, pois outrora erais trevas. Porém, agora sois luz do mundo, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Louvado seja o Senhor. Agora prestem atenção, igreja. Prestem atenção, jovens e adolescentes. Prestemos atenção, nós adultos. A luz vem para iluminar, para clarear, para corrigir, para acentuar, para disciplinar, para incentivar, para redarguir, para embelezar, para realçar. Nós somos luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 105. Andar na luz significa sermos guiados pela palavra de Deus e não pelos costumes e convenções do mundo. Despertar das trevas para a luz é despertar do sono da morte para a lucidez da vida. Louvado seja o Senhor. Hernandes Dias Lopes explica que a conversão não é nada menos do que despertarmos do sono, ressuscitarmos dentre os mortos e sermos trazidos das trevas para a luz de Cristo. Diz o apóstolo João, 1 de João 1 e 7, se porém
andarmos na luz, como Ele está na luz, mantermos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, queridos, o mau costume do mundo não serve para nós. O bullying que os jovens e os adolescentes do mundo fazem não deve ser a medida para os nossos adolescentes e jovens. Amém? Só é possível andarmos na luz em amor. Só é possível sermos imitadores de Cristo, andando em amor, andando na luz. E em terceiro lugar, só é possível imitar a Deus andando em sabedoria. Está nos versículos 15 a 17. Perceba, querido, a vocação do cristão é para a sabedoria. Não é para sermos tolos. É inconcebível a ideia de um cristão tolo, e ser tolo nesse sentido significa aquele que não observa a palavra de Deus, que age displicentemente, que não dá atenção para o que de fato é importante. Mas o que é a sabedoria? Vamos pedir ajuda para o livro do Eclesiastes. Sabedoria é o mecanismo de orientação da vida humana, Eclesiastes 2 e 3. É instrumento eficaz para o trabalho do homem, Eclesiastes 2 e 23. É a posse da sabedoria que preserva e protege a vida, está em Eclesiastes 7 e 12. É por meio da sabedoria que o homem sábio encontra força, mais do que 10 poderosos, Eclesiastes 7 e 19. A sabedoria é o teste para as experiências da vida, Eclesiastes 7 e 23. Ela é essencial para a estratégia de defesa, Eclesiastes 9 e 14. É mais pertinaz que a força bruta, Eclesiastes 9 e 16. Sua presença trará o sucesso como consequência, Eclesiastes 10, versículo 10. Nicola Abagnano insistiu que a sabedoria sempre foi a busca dos caminhos ou modos de o homem viver melhor a sua vida. E o que Paulo está falando nesse texto? Paulo está dizendo e apresentando algumas razões porque nós devemos andar de forma sábia. Então, em primeiro, Paulo diz que precisamos andar de forma sábia porque o tempo não para. E ele diz, remindo o tempo porque os dias são maus, versículo 16. A palavra tempo aqui no texto, no original grego, não é a palavra cronos, o tempo do relógio, o tempo cronológico, mas a palavra kairos, o tempo oportuno dado por Deus. Assim, o que importa para o andar sábio é aproveitar o tempo oportuno dado por Deus. Isto é, as oportunidades que Deus nos oferece em nossas vidas, porque as oportunidades podem não se repetir. E há algumas vezes que só acontece uma única vez na vida. E precisamos estar atentos a aproveitá-las. Remir o tempo, literalmente significa aproveitar a oportunidade. Podemos aplicar esse ensino de Paulo em diversas formas na nossa vida prática. Por exemplo, o aluno que não se aplica aos estudos no tempo oportuno, perderá o ano letivo. O jovem que não faz a inscrição do concurso, perderá a oportunidade de concorrer à vaga. O funcionário que não se esmerou durante o tempo oportuno não será aceito para a promoção. E de forma espiritual, também. Jesus propôs a parábola das 10 virgens para apresentar a necessidade da vigilância. Isto é, de remirmos o nosso tempo, de aproveitarmos as oportunidades que Ele nos dá. Nessa parábola, Jesus conta a história de 10 virgens que deveriam aproveitar o tempo oportuno, a fim de manterem acesas as suas lâmpadas e aguardarem a chegada do noivo. Mas a parábola diz que o noivo demorou a chegar, então 5 virgens que eram imprudentes falharam naquele desiderato. Ao chegar do noivo, não havia mais tempo para buscarem óleo e ficaram literalmente no escuro do lado de fora das bodas. Por outro lado, 5 virgens prudentes aproveitaram a oportunidade que tiveram,
se esforçaram a fim de permanecerem lúcidas e com suas lâmpadas abastecidas de óleo. E quando o noivo chegou, estavam prontas para as bodas, e de candeias acesas se alegraram no convívio do noivo. Está em Mateus 25, de 1 a 13. Agora pense bem, aquela oportunidade que você perdeu de vir ao culto para adorar o Senhor, porque preferiu ver o Faustão. Essa oportunidade não volta mais. Aquela oportunidade de falar do amor de Cristo para aquela pessoa, talvez nunca volte. O tempo que foi perdido para sempre. Uma vez eu conversando com a irmã, não nesta igreja, em outra, e eu falando para ela, minha irmã, o culto foi tão maravilhoso, e você perdeu de estar conosco. E ela falou assim, não, pastor, não perdi não, o que é meu está guardado. Ah, sim. Deu vontade de falar, está guardado mesmo. Você já percebeu como nos vem rápida a justificativa de não fazermos as coisas de Deus porque não temos tempo? Mas temos tempo para todas as frivolidades da vida. E deixamos de valorizar aquilo que de fato importa para a vida eterna. Segunda razão, porque devemos andar de forma sábia. Porque temos a capacidade de entendimento e podemos discernir a vontade de Deus. Está no versículo 17. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo é que o Deus santo, o eternamente o outro, o totalmente diferente de nós, o Deus dos mistérios insondáveis, o Deus incognoscível, se faz simples e se revela para que nós conheçamos a sua vontade. É possível conhecê-la. Nada pode ser mais importante para o cristão do que conhecer a vontade do seu Deus. É assim de fato para você. William Hendrickson chama a atenção para a conjunção conclusiva, portanto, que exerce um sentido de relevante importância para o contexto. Para ele, Paulo está dizendo mais ou menos assim, palavras de Hendrickson. Devido ao perigo ser imenso, lembra de como era a cidade de Éfeso? A impiedade ser espantosa, a oportunidade ser preciosa, e diante do fato da necessidade da constante vigilância, de intenso esforço e de incansável zelo, vocês não podem, assim como os efésios, ser ridículos. É o que ele fala. E o que é ser ridículo na fala do autor? É aquele que não busca entender a vontade de Deus, porque a vontade de Deus está expressa e revelada. É possível, sim, conhecermos a vontade de Deus. Hendrickson está dizendo que não devemos ser tolos nem ignorantes, porque Deus está mostrando a sua verdade, a sua vontade, e podemos conhecê-la. E buscar-me-eis de todo o coração, e acontece o quê? E buscareis e me encontrareis, se me buscardes de todo o vosso coração. E o próprio profeta diz, e eu serei achado de vós. Um Deus disponível. Amém? Esse é o nosso Deus. Para Paulo, não devemos depender do próprio discernimento, enquanto possuímos a palavra do Senhor como guia para nos ajudar. E no mesmo sentido, o apóstolo Pedro escreveu, 1 de Pedro 2:21, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Cristianismo significa seguir os passos de Jesus. Amém? Paulo encerra o assunto sobre o modo de vida tolo, apresentando a embriaguez. Para o apóstolo Paulo, a embriaguez era uma tolice. Era uma falta de bom senso, das maiores. Mas a questão era, naquela época, como os efésios poderiam vencer a embriaguez na sociedade grega, na qual o beber significava algo tão comum à vida das pessoas. Como? Aí é que Paulo apresenta o que vai servir
Paulo vai dizer, não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Versículo 18. A chave para vencermos a embriaguez está sendo cheios do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor. Então entendam, Paulo não é contra a alegria. Não é isso que está sendo dito aqui. A Bíblia Sagrada não é contra a alegria. Deus não é contra a alegria. O Salmo 16:11 ensina, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. O Salmo 32:11 vai dizer, alegrai-vos do Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. O Salmo 35:27 diz, cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão e digam sempre, glorificado seja o Senhor que se compraz na prosperidade do seu servo. Lucas, capítulo 2, versículo 10, está registrado sobre o anúncio da vinda do Messias, do nascimento de Jesus. O anjo, porém, lhes disse, não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria. Aleluia. Que o será para todo o povo. E quanto à obra e o sacrifício vicário de Cristo Jesus, o escritor aos Hebreus nos diz, no capítulo 1, versículo 9, amaste a justiça e odiaste a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. A questão aqui não é a alegria, mas a embriaguez. A embriaguez gera intoxicação do corpo, isto com certeza não é remédio eficaz para as preocupações da vida, mas é fonte de diversos males. E nossos médicos que o digam. O consolo que o álcool traz não é real, não é. É apenas um substituto do diabo para a alegria indizível e cheio de glória que nos traz o Espírito Santo de Deus. Aleluia. A questão que devemos responder a nós mesmos é, de fato precisamos disso? Da bebida alcoólica, nos dar a isso, nos entregar a isto? Sim. Tal comportamento de fato agrada ao Senhor ou só traz tristeza ao Espírito Santo? Provérbios 20, versículo 1 está escrito, o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Isaías capítulo 5, versículo 22 diz, ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. E em Abacuque 5, 2 vai dizer, assim como o vinho enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte que não se farta. Não precisamos disto. O filho pródigo de Lucas 15, Jesus o apresenta como alguém que viveu dissolutamente sua vida com a parte da herança recebida. Uma vida desregrada e sem freios. Algo típico para alguém que não tem domínio de si. Mas ele encontra salvação por meio do arrependimento, retornando à casa do Pai. Então nós podemos analisar isto, queridos. E ao invés de embriaguez, o enchimento do Espírito Santo. Pastor, mas tem que falar isso para a igreja? É a Bíblia, ou a gente tira? O que a gente faz? Fala para a igreja ou tira da Bíblia? Fala para a igreja. Sim? Amém. É possível sim, queridos, andarmos em sabedoria. É possível sim, remirmos o tempo. É possível sim, permanecermos sóbrios, vigilantes, atentos, porque os dias são maus. E eu gostaria de concluir este sermão, reafirmando que é possível imitarmos a Deus por meio do nosso andar. Andar em amor, andar na luz e andar em sabedoria. Uma vida de imitação, ou seja, de ter em Cristo um modelo para as nossas próprias vidas, estando cheios do Espírito Santo, então poderemos dizer, vivendo de modo digno, agradar a Deus, como Paulo escreveu 19 ao 21.
falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Louvado seja o Senhor. Que passo lindo das Escrituras. O que Paulo está dizendo é que somente um verdadeiro imitador de Deus, um mimetai, pode, por meio dos salmos, dos hinos e dos cânticos espirituais, manifestar sua gratidão a Deus, porque ele anda em Deus. Dar graças a Deus significa reconhecermos todos os benefícios que dele recebemos. Isso é dar graças. Uma pessoa grata a Deus é uma pessoa que reconhece, primeiro, que as bênçãos que desfruta foram concedidas gratuitamente, de forma que não possui mérito algum. Segundo, que é totalmente indigna das bênçãos que Deus está dando, e que Deus está sendo totalmente favorável, e que se Ele retivesse sua mão, não seria de forma nenhuma devedor. E terceiro, que as bênçãos que vêm de Deus são muito maiores e muito mais variadas do que se possa imaginar. Aleluia. O nosso Deus é o Deus que nos abençoa. Meus queridos irmãos, em Cristo Jesus, se quisermos verdadeiramente sermos mimetai, imitadores de Deus, comecemos neste momento a darmos graças a Deus. E quando devemos dar graças a Deus? Sempre. Pelo que devemos dar graças a Deus? Por todas as coisas. Como devemos dar graças a Deus? No nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E de que forma? Com salmos, hinos e cânticos espirituais. E a quem devemos dar graças? Pelas bênçãos recebidas? Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Podemos ser agradecidos? Finalmente, tudo que pudermos apresentar a Deus como ações de graças, sempre será muito aquém do louvor que Deus merece. Sempre. Por isso que Paulo diz que devemos dar graças sem cessar. Então nos esforcemos para imitarmos a Cristo, mesmo sabendo que nosso maior esforço será muito pequeno diante da graça recebida. E lembrem-se, queridos, andar em amor, andar na luz, andar em sabedoria, são a forma de imitarmos a Deus, e isto é possível. Podemos fazê-lo, começarmos agora, e que possamos fazer do nosso andar uma forma de adorarmos ao nosso Deus. E assim, como nossos pais se alegravam quando, como crianças, buscávamos imitá-los, porque eles nos amavam. Assim, nosso Pai Celestial se alegrará quando buscarmos imitar o seu Filho Jesus Cristo, porque Ele nos ama. E sabe aquela crise de identidade que eu falei no princípio do sermão? Isso não é coisa para nós, queridos, porque a nossa identidade é certa. Nós somos os filhos amados do nosso Deus e Pai. Esta é a nossa identidade. Nunca se esqueça disso. Curve a sua cabeça. Senhor nosso Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por Tua palavra lida e proclamada. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre se revela a nós, à mercê de Tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós somos tratados, curados, transformados, somos confrontados pela Tua palavra. A Tua palavra nos confronta, nos chega à parede e nos faz tomarmos posição de filhos, filhos amados, que buscam ser mimetai, que buscam ser imitadores Teus, Senhor. Oh, Senhor, nos abençoe de forma que possamos fazer assim. Ainda que sejamos imperfeitos no agir, no falar, no andar, mas que busquemos o nosso melhor para sermos imitadores Teus, Senhor. Oh, Senhor, e eis aí a nossa identidade como filhos amados, guardada em Ti. E assim como Cristo foi tentado lá no deserto e não cedeu, porque Ele sabia quem era, assim, Senhor, nos ajude também
a sendo tentados, não cedermos, porque devemos saber quem somos. Obrigado, Senhor. Assim nós oramos, pedindo a Tua bênção sobre as nossas vidas, a vida da Tua igreja, no nome de Jesus. Amém.